simular a trave de equilíbrio, mas de uma forma mais segura. E aos poucos vai modificando isso, vai colocando uma altura maior, vai diminuindo o espaço da largura. Aí vai fazendo isso, coloca no meio fio, é no chão, mas é mais fino. Vai trabalhando de várias maneiras, ao qual ela possa chegar lá na frente, lá na trave de equilíbrio, certo? Enriquecimento das percepções sensori-motoras específicas, aperfeiçoadas por meio de combinações e ações e repetições. Introdução de novos gestos. Então a gente começa do básico, tem o aprendizado do básico. A gente viu isso, não lembro qual foi a pirâmide de Galahu, se eu não me engano, que nós temos o que? O aprendizado de um gesto e temos a combinações de gestos. Então a gente aprende um gesto simples, aprende outro gesto simples e numa outra faixa etária a gente combina os dois gestos ou combina duas capacidades físicas, introduzindo novos gestos motores, dificultando, progredindo pedagogicamente, isso é importante. Tomada consciência progressiva dos movimentos, posicionamentos e deslocamentos do corpo por meio da coordenação das percepções. Isso vai melhorando a percepção com o tempo, progressivamente. A prática da GA pode ser utilizada como parte da percepção física das diversas modalidades esportivas, proporcionando o domínio do corpo, autocontrole e aperfeiçoamento do esquema corporal e aumentando assim a consciência corporal. Isso tudo a gente já falou um pouquinho anteriormente, certo? O autocontrole a gente ainda não tocou, mas a gente precisa, na ginástica artística, é preciso que o atleta, o nosso aluno, ele tenha autocontrole, porque se ele se descontrolar, se ele não tem uma emoção legal, ele erra. Lembrem do caso do Diego Hipólito. Diego Hipólito, ele era o melhor no mundo naquela época, tinha ganhado vários campeonatos mundiais no solo, e ele errou lá nas Olimpíadas, inclusive em 2 Olimpíadas seguidas, o último salto, e acabou nem se classificando. Então, perdendo pódio, perdendo medalha, por causa de descontrole emocional. Ele mesmo falou isso daí em entrevistas posteriores. Então, precisa ter um autocontrole para que você consiga ter as suas superações próprias, além de superações dos adversários, dos colegas, dos competidores. Diversidade e variedade de movimentos e situações que o corpo executa melhora a orientação espaço-tempo. A gente começa a conhecer melhor o espaço-tempo daquilo que você consegue fazer, aquilo que está ao seu redor. Formação básica por meio da ginástica artística amplia o repertório motor, possibilitando a prática de diferentes modalidades esportivas. Novamente, é tocado isso. O nosso repertório motor ele fica tão grande, acho que era uma palavra que eu estava procurando anteriormente, ele fica tão grande que a gente consegue fazer coisas que são inimagináveis. A gente pode utilizar isso para qualquer outras coisas que a gente pode fazer, qualquer outras atividades físicas, ou em casa, ou na vida pessoal, social. Isso te ajuda bastante. A gente entra numa interatividade, mas vamos passar essa interatividade e a gente passa a saúde. Por que a gente vai fazer a ginástica artística para a saúde? Além de tudo que a gente está falando de formação, como a gente forma esse nosso aluno do seu gesto motor, saúde, toda e qualquer atividade física que seja bem direcionada, ela vai te levar à saúde. Não só fisicamente, como o bem-estar, como emocional e assim por diante, leva uma qualidade de vida melhor, certo? Falamos de satisfação pessoal anteriormente, tá? Execução da realização de elementos que compõem essa atividade. É o que proporciona superação, além de ser uma atividade que pode ser prazerosa, pois lembram as estripudias das crianças. Então, nos remete à nossa infância, muitas das vezes. Isso você já está numa idade mais avançada. E até, inclusive, perguntaram, posso trabalhar a atividade física da ginástica artística com terceira idade? Pode, por que não? Ginástica artística ela é completa, ela trabalha todas as capacidades físicas. Logicamente que você vai ter
determinadas restrições de movimento, de execução, como é que você vai estar, segurança, assim por diante. Mas que pode, que deve ser trabalhado? Sim, por que não? E a gente entra já em relação ao esporte. Em relação ao esporte, nós temos a FIG que rege a ginástica artística, né? E as regras elas são estabelecidas de 4 em 4 anos, que a gente chama de ciclo olímpico. Inclusive, nós vamos ver essas regras, nós vamos ver os códigos de pontuações, isso daí futuramente, tá? E aí ela vai se progredindo de acordo com o tempo. Então, a gente viu que nós temos o iniciante, o intermediário, né? E o alto nível. O iniciante começando ali na escola, competindo já com regras um pouco mais adaptadas até chegar no alto nível, né? Depois ele vai mudando para um nível um pouco mais intermediário, que ele vai entrar em clubes, em federações, um pouquinho entrando em competições um pouco mais elevadas de nível, certo? Até se chegar num nível que seja de um alto nível, que é um nível internacional, que vai estar competindo de intercontinental, tá competindo entre o seu próprio continente, tá competindo nível mundial. Então, isso vai se tornando cada vez mais profundo, cada vez mais difícil, cada vez colocando um código um pouco mais voltado para aquilo mesmo que a FIG coloca, não sendo mais adaptado, seguindo o código real mesmo, tá? E isso vai melhorando ao pouco, aos tempos. Então, o esporte de alto nível segue as regras estabelecidas pela FIG, né, a pontuação, que é o ciclo que a gente volta, que é relacionado diretamente ao alto nível, que são os campeonatos. Você ganhar medalha. Ele tem iniciação esportiva, intermediário e alto rendimento. Normalmente isso é voltado mais para o alto rendimento. A ginástica artística proporciona experiências por meio da utilização de materiais diversificados e diferentes situações e que possibilita o sentido das sensações. Não só motor, não só gesto motor, mas também sensitivo. Você começa a apurar também os seus sentidos em relação a isso. Fornece situações, desafios e estímulos diversos, enfrentando progressivamente a partir de situações simples para situações cada vez mais complexas. Isso, novamente, a gente volta na progressão pedagógica, começando do simples para o mais complexo. Você começa com o rolamento. Nós fizemos uma atividade, teve uma turma que fez, que colocou... nós fizemos primeiramente o ensino do gesto motor, né? Falamos de rolamento para frente, para trás, de roda, de aviãozinho e tal. E a turma ela fez o seguinte, ela colocou os três juntos. Veio, fez uma roda, que é a estrelinha, saiu correndo, deu 3 saltinhos, fez um rolamento, caiu em pé já para o aviãozinho. Então, ó, saiu do mais simples, que foram as outras equipes que ensinaram, cada um no seu cada qual, e depois juntou tudo com gesto motor, uma situação mais complexa. Seria já uma situação já de uma apresentação. Você não vai fazer um elemento, outro elemento não. Eles vão se conectando esses elementos. Lutando para vencer a dificuldade do problema proposto, a criança ou o jovem vai superando e sentindo o prazer da vitória, por meio das experiências da conquista do conhecimento motor sensitivo cognitivo. Isso promove a formação da personalidade. Mais uma coisa aqui que foi tocado, que eu acho bem interessante, é o que? Não é só a aprendizagem do gesto motor, mas sim do cognitivo, da inteligência, da aprendizagem, da percepção da aprendizagem. Você começa a antecipar certas coisas. A inteligência ela é desenvolvida também nisso daí, certo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. A gente entra aqui agora, galera. Isso. A GA, em relação a gesto motor, olha o quanto que ela vai proporcionar de ganhos no nosso gesto motor. Flexibilidade, mobilidade articular, força estática, dinâmica, explosiva, velocidade, potência, coordenação,
postura e tônus muscular. Olha o quanto de capacidades físicas ela trabalha, ela melhora, gente. Cognitivo, que é a parte da inteligência. Consciência corporal, onde conhece melhor o corpo. Controle, coordenação. Senso de orientação do corpo no espaço em diferentes posicionamentos. Atenção, reflexão, concentração. Concentração primordial. A gente consegue, quando a gente concentra, a gente consegue ter uma execução melhor do nosso movimento. Tem que ter atenção para ter aprendizado. Reflexão, os nossos reflexos se tornam cada vez melhores, mais apurados. Olha aí, no aspecto cognitivo, temos que entender, tomar consciência, conhecer, saber reconhecer as exigências de situações diversificadas, decidir, planificar, memorizar, assim desenvolve-se. Então, olha, se a gente não tiver todos esses propósitos, a gente não consegue tomar decisões, a gente não consegue planificar, a gente não consegue memorizar, a gente não consegue decidir o que fazer. As situações, elas são diversificadas, a gente precisa ter tomada de decisões às vezes, que vá modificar alguma coisa que até está planejada, mas que em determinado momento, em determinadas situações, requer uma pequena mudança, requer uma decisão. Isso faz parte do cognitivo, você tem que ter isso daí também, e isso é desenvolvido também. Afetivo. Percepção, controle da emoção, ousadia, determinação, autodomínio, autoconfiança, espírito de luta, perseverança, interação, cooperação, responsabilidade, disciplina, respeito. Olha o quanto de ganhos que a gente tem também, sociabilidade. Se você, apesar de a gente sempre falou isso, a ginástica artística ela é individual, mas também ela é em grupo. Você se apresenta individualmente, mas tem a equipe. Se você não tem uma relação com a sua equipe, você não vai ter ganhos. Você vai ganhar sozinho? Poxa, e a equipe? Então, um ajuda o outro, olha, ensina dessa maneira, faz, executa dessa maneira, acho que poderia ser assim, poderia ser melhor, conversa com o técnico, conversa com o treinador, conversa com o professor. Isso daí é tudo importante. A ginástica artística, além de dar um bem-estar para os seus praticantes, ele também vai fazer com que essas relações se estreitem, certo? Aí nós temos mais uma interatividade, posso estar postando essa interatividade para vocês. E depois a gente chega em segurança. Segurança já é um novo tópico que a gente vai estar entrando nas próximas aulas, certo? Então, galera, por aqui é isso daí. Qualquer dúvida, pode mandar, pode entrar em contato. Um abraço a todos.